Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Semana Santa, segunda-feira santa, e a gente vai seguindo esse caminho com Jesus. Vamos nos encontrando com as verdades mais espirituais, mais profundas que a igreja quer nos transmitir neste dia, nesta semana, para que nós possamos bem viver os mistérios segundo o que a igreja nos propõe. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que ilumine a nossa vida, o nosso coração, que nos ajude a refletir, que nos ajude a rezar, que nos impulsione a viver, que nos ajude também a reconhecer nesta Semana Santa o que em nós ainda precisa ser melhorado na nossa vida cristã, de forma ainda mais especial, porque com certeza onde quer que estejamos, estarão acontecendo nas mais diversas paróquias os mutirões de confissão, e sacerdotes estarão disponíveis para nos oferecer a graça do perdão, o sacramento da reconciliação, o abraço afetuoso do Pai, cheio de misericórdia. Então esses dias devem ser para nós também, já animados pelo que vivemos durante a Quaresma, dias de reflexão para confrontarmos a nossa vida, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, as nossas omissões também, com aquilo que é proposto por Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo nos ajude a mergulharmos em nós mesmos, a fazermos essa reflexão profunda, a encaminharmos a nossa vida para o que Jesus nos propõe. Celebrando então os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, devemos olhar para nós mesmos, fazer o nosso ato penitencial, fazer a nossa revisão de vida e nos recolocarmos no caminho. Que o Espírito Santo de Deus crie entre nós hoje, nesse momento, uma conexão profunda de amor, de fé, de esperança. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 12, os versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixe-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que texto bonito para ser lido nesta segunda-feira, como a igreja é delicada para conosco, não é, meu irmão, minha irmã? 6 dias antes da Páscoa, é hoje, não é? Da nossa Páscoa. É hoje, é segunda-feira, 6 dias antes da Páscoa. Jesus vai a Betânia visitar aqueles amigos. Jesus sempre ia a Betânia descansar na casa dos amigos, Lázaro, Marta e Maria.
Era um amigo profundo, um amigo sincero, tanto que ele chorou quando da morte de Lázaro e devolveu a Lázaro a vida. Agora, antes da Páscoa, antes da sua paixão e ressurreição, Jesus volta à casa dos amigos e ali recebe o carinho deles, o serviço sempre de Marta, a companhia de Lázaro, a contemplação de Maria. E nós vemos então que naquele nardo, aquele perfume de nardo, caro, estava já um prenúncio de que Jesus também seria ungido com perfume na sua sepultura. Mas não por acaso ele estava na casa daquele a quem ele havia devolvido a vida, para dizer que mesmo apontando para a sepultura por aquele nardo, a vitória final será sempre a da vida. Sempre. Outro aspecto importante é esse desejo dos sacerdotes em matarem Lázaro pelo testemunho que ele dava de Jesus. Ontem celebramos, embora dia de domingo, mas também, se não fosse domingo, seria a memória de Dom Oscar Romero, o arcebispo assassinado de El Salvador, de São Salvador. São Oscar Romero, agora, há poucos anos atrás, no final do século passado, porque ele defendia os pobres, porque ele lutava pela justiça. Quem assume a causa de Jesus, assume também as consequências das causas de Jesus. Lázaro, então, foi ameaçado de morte. Vamos pedir nesse dia, então, que nós tenhamos primeiro a capacidade de acolher Jesus em nossa casa durante esta semana, que nós tenhamos a capacidade de ser casa de amigos de Jesus. Vamos deixar que ele entre nesta semana e em todos os dias da vida. Vamos dar a ele o nosso serviço como Marta, a nossa atenção como Lázaro, a nossa adoração como Maria. E vamos acolher Jesus na sua totalidade, com tudo de bom que ele traz, com toda a paz, com toda a serenidade, com toda a saúde no corpo, na alma e no espírito, com a plenitude de vida. Mas vamos acolhê-lo também com as suas causas e as suas consequências. Que não escolhamos um Jesus segundo as nossas conveniências, mas sejamos capazes de acolher o Cristo total e que a nossa vida seja reflexo desse acolhimento. Mais uma vez eu te desejo uma santa Semana Maior e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.